Pessoal do canal, hoje eu gostaria de discutir, né, voltando ao nosso tema, direito do trabalho, e aqui trazendo uma discussão em relação ao direito do trabalho na pandemia, que é uma discussão interessante a respeito do meio ambiente do trabalho. Então, assim como acontece fora do país, né, através de duas reportagens, uma da revista The Economist e outra do jornal New York Times. Há algumas discussões nos Estados Unidos hoje quanto a esses dois valores que nós possamos discutir, que é a saúde do trabalhador e a preservação não só das atividades econômicas, mas também da garantia do interesse público, né, quanto à preservação da cadeia econômica de frigoríficos e a possibilidade de se ter o consumo efetivo ou não se ter ausência de produtos de proteína animal no mercado de consumo. Então, desses dois artigos, se discute lá a dificuldade de se observar algumas das medidas sanitárias dentro da plataforma, dentro das plantas frigoríficas. Então, nos Estados Unidos, houve aí algo que foi específico, né, que foi uma concentração por parte da compra de grandes frigoríficos por empresários da China. Então, hoje nós temos plantas frigoríficas com grande quantitativo de trabalhadores, né, um quantitativo muito grande no mesmo ambiente, né, o que dificulta. Há um processo, né, produtivo que também viabiliza o distanciamento social, né, então do desossamento, as questões relacionadas à necessidade de ambientes refrigerados, todas essas situações em que se discute a inviabilidade de se tomar essas medidas, inclusive medidas que poderiam cair a produtividade, né? E aí quando se fala em produtividade é quanto à questão da viabilidade do negócio em até 50%, segundo os próprios artigos. O JBS Friboi teve uma discussão no TRT da 4ª Região quanto à questão da possibilidade de interdição de uma planta, a possibilidade da interdição de uma planta em Passo Fundo, e também as discussões do próprio JBS nos Estados Unidos, nessas discussões em que o aumento da testagem de Covid-19 dos trabalhadores aumentaria também a pressão para o não funcionamento das plantas. Mas, dentro dessa perspectiva, o que nós gostaríamos de discutir e achamos que há um debate hoje interessante no Brasil quanto a isso. A Constituição de 67, 69, ela só falava em segurança e saúde do trabalhador, né, direitos. E a Constituição de 88, de forma paradigmática, no artigo 7º, inciso 22, traz o meio ambiente do trabalho como um direito subjetivo do trabalhador. Aos olhos, né, do ministro Gilmar Mendes, né, na doutrina dele, ele entende que esta normatização, né, essa densidade normativa da Constituição, ela não tem efeitos concretos e o meio ambiente de trabalho equilibrado ele deve passar pelo legislador infraconstitucional. Então a gente destaca a portaria 3.214 de 78, o Ministério do Trabalho e Emprego. Então nós deveríamos observar no plano da legalidade aquilo que se discute como medidas preventivas dentro de programas de gestão de riscos que estão nas normas regulamentares. Então esse é um primeiro ponto levantado pelo ministro Gilmar Mendes na sua obra doutrinária. Por um outro lado, há uma discussão ampla, inclusive acompanho o trabalho do professor Guilherme Feliciano, né, da USP, quanto à ampliação desses efeitos e a proteção efetiva que se daria ao meio ambiente do trabalho. Então, partiríamos da discussão de que o texto constitucional vai além na prevenção, ou seja, medidas profiláticas que seriam adotadas na lei desde que houvesse, de forma clara, a possibilidade científica e técnica de previsão destas condições que possam agravar ou trazer risco à incomunicabilidade física do trabalhador. Em situações excepcionais, como a da Covid-19, em que a própria
a própria ciência, né, busca algumas respostas, haveria no próprio texto constitucional um princípio maior em termos de meio ambiente do trabalho que, dentro da ideia de valor de ethos constitucional, preservaria a sua integralidade os direitos do trabalhador, que é o princípio da precaução. Então, prevenção seria menor e a precaução que se extrai do texto constitucional é algo maior. Acho que interessante, né, na MP 966, salvo engano, né, o ministro Barroso, embora tratasse de outra questão, né, da questão aí da responsabilidade dos agentes públicos em meio à pandemia, e aí a possibilidade de se afastar pela ideia do erro grosseiro, e o ministro Barroso chama ou traz à lume a discussão no mundo jurídico desta amplitude do princípio da precaução, né, de que haveria a necessidade, né, de atender às exigências das autoridades, né, da Organização Mundial de Saúde quanto às medidas de prevenção dentro de um espírito de precaução. E aí nós passamos a fazer essas indagações. E aí a ideia é de ampliar ampliar a discussão com relação ao objeto de ações civis públicas, né, dentro da ideia, né, de preservação de meio ambiente do trabalho equilibrado e havendo um direito subjetivo do trabalhador de exceder, né, os limites da lei para que houvesse a possibilidade dessa ideia de precaução, né, da precaução de uma prevenção efetiva e profilática do meio ambiente do trabalho. E essa discussão se dá porque, muitas das vezes, ações civis públicas, né, não obstante tutelas mandamentais, obrigação de fazer, tutelas inibitórias de não fazer, que essa é a ideia do Ministério Público do Trabalho, garantir, né, o meio ambiente equilibrado e não apenas apresentar como solução o aspecto meramente reparatório em direito e em dinheiro, nós avançamos nessas discussões quanto à possibilidade, por exemplo, de exigir testagem, né, testagem de Covid-19 para trabalhadores, exigir fornecimento de equipamentos de proteção individual adequados ao novo risco, máscaras, álcool em gel e todas essas situações, ou mesmo algumas readequações, né, das plantas, né, para atendimento dessa necessidade aí mínima de um isolamento social, para que haja a necessidade de forma a ponderar, né, juízo de ponderação, de se equilibrar esses direitos, ou seja, livre iniciativa e valor social do trabalho, que eu acho que sempre, e isso eu venho defendendo, inclusive no livro recente, né, da Covid-19, eu venho defendendo que a Constituição Federal sempre tratou desses valores no mesmo locus, né, topográfico da Constituição. Então, o artigo 1º, inciso 4º, fala em valor social do trabalho e livre iniciativa. O artigo 170, quando trata da ordem econômica, fala em valor social, em valorização do trabalho e livre iniciativa. E é a partir desse prisma que a gente passa a fazer algumas análises. Então, haveria aí a prevalência, né, excedendo a lei. Então, essa é a discussão. Se o empregador estaria apenas vinculado às NRs ou o princípio da precaução permitiria uma atuação do Poder Judiciário efetiva quanto à garantia desses limites. E aí nós trazemos aí o posicionamento do professor Feliciano, do professor Amorim, Neves Amorim, Mauro Schiavi, algumas referências doutrinárias para essa discussão. Então, 536 do Código de Processo Civil, o artigo 12 da 734785, a Lei da Ação Civil Pública, traz a possibilidade dessas tutelas mandamentais, obrigação de fazer, ou tutela inibitória de não fazer. A ideia é que haja sempre a prevalência, dentro desta perspectiva, a prevalência de uma tutela específica, né, em que haja a possibilidade haja possibilidade por meio de tutela específica de preservar esse meio ambiente do trabalho equilibrado. Então nós temos essa ferramenta, né, a doutrina, Mauro Schiavi, Guilherme Feliciano e Daniel Neves Amorim, né, eles trazem essa ideia.
Aqui nós precisamos apenas da ponderação, e eu gosto dessa passagem do professor Feliciano, e o professor Neves Amorim fala de não se chegar a uma onerosidade excessiva, mas aqui nos termos do professor Feliciano, a possibilidade dessa intervenção, dessa intervenção em que haja o quê? A preservação, né, de uma tomada de decisão, de uma intervenção economicamente viável. Então aqui nós estaríamos, de alguma forma, a preservar legalidade, propriedade, livre iniciativa, mas congregando de forma de que valor social do trabalho, meio ambiente do trabalho equilibrado. Então eu passo e deixo de lado aquela função ou aquele aspecto meramente ressarcitório do direito, né? Então o agravo à saúde, a monetarização do risco que nós entendemos frente a adicionais de insalubridade e periculosidade, que foi a opção legislativa na consolidação das leis do trabalho antes mesmo da Constituição de 88, o que nos permite a ideia de uma releitura, seria no sentido de que haveria a possibilidade de se alcançar tutelas, obrigação de fazer, tutelas mandamentais inibitórias, tutelas específicas, né, quanto à adoção de todas essas medidas que, dentro da ideia de precaução, excedendo a legalidade, né, possam garantir a preservação de um meio ambiente do trabalho equilibrado. Então nós estaríamos, né, então eu tenho uma posição que eu acho interessante da desembargadora Tereza Aparecida Asta Geminiani, de que nós estaríamos aí afastando essa função reparatória e buscando a função promocional do direito, estímulo à atuação preventiva mais abrangente, né? Reduzindo ou buscando evitar o risco desse potencial danoso do conjunto da atividade econômica. Então acho que são alguns fundamentos que o Daniel Amorim Assunção Neves fala em tutela específica que possa ser excluída quando não for justificado ou racional em sua razão de excessiva onerosidade, ou seja, estabelece esses limites para a intervenção do Poder Judiciário. Mauro Schiavi fala em carga notória mandamental impedir a prática, a repetição ou a continuação do ilícito, então tutela inibitória. E o professor, né, Guilherme Guimarães Financiano, né, eu acho que é um artigo extremamente interessante dele, tutela inibitória em matéria de labor ambiental. Ele fala nessa prevenção, nesse mandato de otimização, pré-ordena o impedimento, a ocorrência de atentados ao meio ambiente do trabalho, utilização de meios apropriados. E nos termos do próprio professor, houver ameaças a danos sérios ou irreversíveis, a ausência de absoluta certeza científica não deve ser utilizada como razão para postergar medidas eficazes e economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental do trabalho. Então acho que esse é um grande ponto que traz à lume a discussão da própria preservação desse meio ambiente do trabalho dentro de um contexto de Covid-19. E aí a atuação, né, então a JBS expressa ali pelo New York Times essa preocupação de maior testagem, maior pressão por parte da sociedade civil, mas por outro lado aí nós temos aí o TRT da 4ª Região, né, que mantém uma intervenção, que manteve a intervenção da Unidade Fabril de Passo Fundo, né, com base na atuação da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, por meio da portaria, né, que utilizou da portaria 1069/19 para embargo de interdição, por entender que havia um grave e iminente risco ao trabalhador por ausência, por negligência de medidas efetivas a serem adotadas dentro do contexto da pandemia do Covid-19. Então são grandes esclarecimentos que evoluem essa forma de pensar o meio ambiente do trabalho equilibrado e ferramentas constitucionais eficazes para a garantia do direito.